Em vez de falarmos em educação física na educação infantil, provoca uma mudança de perspectiva. Educação física com as crianças na educação infantil. É mudança de postura, é reconhecer que a criança não é um projeto de adulto, ela é gente no presente, no agora. Claro, a criança precisa ser protegida sim, mas ela também precisa sentir que essa proteção não é para apagá-la. Proteger não é calar, não é moldar. Proteger as crianças inclui permitir que elas possam expressar, brincar, cantar, correr, falar alto, inventar, se sujar, se emocionar. Permitir que ela experimente o mundo. A criança é um outro que nós adultos já esquecemos. E por esquecimento ou por negligência, a gente acaba transformando a infância do outro em comportamento e condutas que nós, adultos, temos como os adequados. Transformamos a vida do outro em regra. A criança é descolada da realidade para se tornar um autômato, treinada para corresponder às nossas expectativas, seja com o intuito de protegê-la, seja para prepará-la para o futuro, para aquilo que ela vai ser quando crescer. Só que tem um detalhe, a criança não está virando alguém, ela já é alguém. A infância não é promessa, é presente. Será que o professor está mandando a gente gravar só para ele ganhar seguidor? Quando a gente fala da educação física com a educação infantil, a gente está falando de coisas que são altamente complexas, né? Que talvez aqui a gente não consiga destrinchar toda essa complexidade, mas a gente está dizendo de um professor, né, de uma área cuja formação está voltada para os fenômenos da cultura corporal. Então, acho que esse é um primeiro entendimento, né? Que introduz a criança nas atividades da cultura corporal. Né? E essa cultura corporal ela está sendo entendida como jogos, as danças, as lutas, né? Os esportes, né? Enfim, essas práticas corporais que foram construídas historicamente pela humanidade. Então, a educação física se apropria pedagogicamente dessas atividades da cultura corporal para mediá-las pedagogicamente no contexto educacional. Então, quando a gente fala dessa inserção da educação física com a educação infantil, a gente está dizendo de professores que vão ampliar o repertório cultural dessas crianças ao ponto de que elas possam se desenvolver de forma omnilateral, né? Ou seja, de forma integral nas suas capacidades humanas, né? Que são capacidades também de movimento. Você olhou se tem animais por aqui? Não tem. Não tem? Olhou pra cima? Tem que olhar pra cima se tem também animais. Tem? Não tem. Isso. Ai, tem animal aqui. É os bebezinhos que ainda tá... Segura na corda, senão você vai desequilibrar. Segurou na corda, vai pela fita. A educação física é um componente curricular obrigatório da educação básica brasileira. Mesmo tendo esse aspecto legal, existe um distanciamento entre o que está na lei e o que acontece de verdade nas instituições que atendem a educação infantil. Desde a ausência de professores devidamente capacitados, quanto a uma certa negligência como esse conteúdo deve ser desenvolvido com as crianças. O professor de educação física é aquele que utiliza o corpo como linguagem. É com o corpo que acontece a expressão, a conexão entre pessoas. É por meio do corpo que se articulam saberes históricos, culturais, sociais e, sobretudo, que se constrói a relação humana. Na educação infantil, porém, esse trabalho não pode ocorrer de forma isolada ou paralela. Ele precisa existir em solidariedade pedagógica com os demais educadores, compondo um mesmo projeto formativo. Com esse objetivo, é necessário rompermos com uma visão que ainda separa o corpo da mente, o professor que trabalha o intelecto e o professor que trabalha o movimento.
Não existe corpo sem mente, da mesma forma que não existe mente sem um corpo. Para se movimentar é necessário pensar. Para se movimentar é necessário imaginar. Né? Para se movimentar é necessário criar esse movimento. E esse movimento se cria dentro do nosso pensamento. Então a gente pode falar que há uma unidade dialética entre movimento e pensamento, né? Sendo que os dois trabalham de forma intrínseca, né? Para que nós possamos exercer as nossas atividades da cultura corporal. É indissociável pensar a educação física sem falar de movimento. O mesmo pode ser dito ao se pensar sobre crianças e o contexto escolar da educação infantil. A criança aprende com o corpo, com o movimento, com as interações, com as brincadeiras. Esse vídeo é o recurso educacional da minha dissertação de mestrado em Educação Física, através do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional, o PROEF. Essa dissertação caminha com 3 teorias. A teoria histórico-cultural, que é o principal eixo que conecta todas as ideias desenvolvidas, é o guia de todo o trabalho, a sociologia da infância e a salutogênese. Então, assumido a abordagem desenvolvimental deste trabalho, vamos começar por ela. A teoria histórico-cultural, que tem como principal desenvolvedor Vygotsky, trata-se... Por que eu estou lendo? Se eu posso te levar para ver a teoria acontecendo na prática. Este foi o primeiro tema desenvolvido durante a pesquisa com as crianças. A campanha de conscientização sobre o trânsito aconteceu no mês de maio em Patos de Minas. E o primeiro dia da pesquisa coincidiu com o último dia em que eu, como professor e também pesquisador, desenvolvi essa temática. Durante o mês, diversos assuntos significativos foram desenvolvidos, como identificação de placas, senso de direção, localização espacial, propriocepção, formas geométricas, regras e condutas que favorecem o trânsito consciente, principalmente quanto ao excesso de velocidade. Neste encontro final, foi proposto que as crianças trouxessem os próprios brinquedos, que durante toda a mediação foram tratados como veículos. Através da brincadeira, tivemos pedestres, carros, motos, patins, patinetes, skatistas, paradas obrigatórias, rotatórias, semáforo, conversões obrigatórias e preferenciais. Devagar! A criança com a câmera demonstrou entender que não se deve correr naquele lugar. Ela chamou a atenção da colega durante a brincadeira para que ela diminuísse a velocidade. A criança me citar como referência pode até ser uma forma dela trazer peso ao seu pedido. De toda forma, o que as filmagens revelam é que a criança que chamou a atenção não está correndo, além de pedir que a amiga também não comporte fora da regra da brincadeira. Esse fenômeno do que foi aprendido, observado, vivido externamente e depois interiorizado pela criança é denominado como interpsíquico e intrapsíquico. Aquilo que começou com uma regra explicada pelo adulto agora aparece na voz da própria criança. O que era do grupo virou dela. Através dessas filmagens podemos ver outro conceito da teoria histórico-cultural, que é o de zona de desenvolvimento eminente. A zona de desenvolvimento eminente se trata daquilo que a criança consegue fazer com o auxílio de outro, seja um adulto ou outra criança mais apta. Nível de desenvolvimento real é aquilo que ela faz por conta própria, sem precisar de auxílio. Nessa situação apresentada, podemos perceber, se formos analisar a função psíquica superior de autocontrole da conduta entre essas duas crianças, aquela criança que chamou a atenção da outra, ela tem mais controle da conduta. Jogos e brincadeiras servem para o desenvolvimento da criança desta forma. Estamos falando aqui apenas da função psíquica superior, do autocontrole da conduta, da volição. Contudo, são várias funções que são desenvolvidas devido à brincadeira. Várias funções são desenvolvidas dentro das zonas de desenvolvimento eminente que as brincadeiras e jogos criam. Nessa situação, a criança que está em desenvolvimento do autocontrole da conduta, entendendo, interiorizando regras, ela está em um nível de desenvolvimento eminente não muito distante
da criança que chamou sua atenção. Por meio apenas dessa filmagem, somos levados a crer que ela está em uma zona de desenvolvimento eminente em apropriação dessa função psíquica. O autocontrole da conduta vai ser estimulado, vai ser apropriado e desenvolvido em outros jogos e brincadeiras que também necessitem e estimulem essa função. Isso vai acontecer desde que o bom ensino, o ensino de qualidade, o que seja transformador, ou que necessariamente impulsiona o desenvolvimento, seja premeditado, planejado, organizado para esse sucesso na jornada formativa da criança, das crianças na educação infantil. No dia 24 de maio é comemorado o aniversário da cidade de Patos de Minas. Então, nesse mês, também é trabalhado o tema identidade com as crianças, identidade regional. Falar de identidade também é falar de cultura. E a cultura chega até as crianças devagarinho. É no colo de quem cuida, na voz de quem chama para comer. São as histórias que os pais, os avós, os vizinhos contam. Às vezes repetem tantas vezes essas histórias que elas passam a fazer parte de quem nós somos. Eu vou fazer um relato, pessoal, só para demonstrar como essas histórias, às vezes tão repetidas, se tornam parte de quem somos. Isso não é um conteúdo trabalhado na educação infantil. Quando eu era criança, eu tinha muito medo dessa história. É a história da mulher de 7 metros. Resumidamente, a mulher de 7 metros se chama Joana Francisca e ela moraria na região onde foi construído o prédio que um dia sediou o Fórum Olímpio Borges. Francisca era uma mulher tão rica quanto cruel com seus escravizados. Eu não vou entrar nos detalhes das atrocidades que, segundo a lenda, Francisca faria, mas tinha algo que me marcava muito quando criança, que era o fato dela ser uma mulher muito alta que calçava sapatos que a deixavam ainda maior somente para pisar na mão dos filhos dos escravizados. É um horror. Pois bem, a vida é feita de escolhas, às vezes somos escolhidos, e nessas ocasiões eu fui parar nesse prédio. Esse prédio já não era mais o fórum, mas é um prédio público que recebe outras repartições públicas. Estava lá em uma reunião pedagógica. E como não podia deixar de ser, a reunião se estendeu até o pôr do sol. E acabou que ficou eu e um pequeno grupo conversando, e eu me lembro bem de ver pela janela do segundo andar algumas estrelas assim. O prédio é antigo, piso de madeira que estala, as paredes já testemunharam muitas narrativas e muitos desfechos. Não tem como não pensar nisso atravessando aqueles corredores. Mas não é que eu me lembrava justamente da mulher de 7 metros. Não com medo, mas vinha essa lembrança. Ainda, segundo a lenda, é possível escutar as correntes dos lamuriados. Eu, vou ser bem sincero, não escutei nada. Mas no alto dos 30 anos, isso veio à minha mente, esse resgate da memória. E é aqui que essa história deixa de ser um relato para convergir na questão educacional. Eu aprendi sobre medo, sobre poder, sobre imaginação e tantas outras coisas dentro e fora dos muros do instinto pré, ou até antes de entrar em uma instituição formal. Isso significa que, assim como eu, em todas as pessoas, a cultura não nos pede autorização para entrar em nossas vidas. Ela vai entrar de qualquer jeito. As crianças chegam à escola já mergulhadas em narrativas, falas, crenças e experiências que circulam em seus contextos de vida. Chegam cheias de memórias que organizam suas brincadeiras, seus medos e suas curiosidades. Ignorar isso não torna a escola neutra. Apenas faz tornar a escola cada vez mais distante desta realidade das crianças. A teoria histórico-cultural nos ajuda a entender que o desenvolvimento não acontece no vazio, mas na relação com o mundo simbólico que cerca a criança. As histórias que escutamos, mesmo as que assustam, são ferramentas culturais com as quais aprendemos a imaginar, sentir e representar. Essas histórias reaparecem nas brincadeiras, nos desenhos, no faz de conta. Por isso, o professor não pode fingir que essas marcas não existem. Pelo contrário, é preciso estar atento a elas. É observar como aparecem nas brincadeiras, ouvir com atenção as perguntas que surgem, ajudar a transformar comportamentos que reforçam qualquer tipo de preconceito em reflexão, compreensão e superação. Educar nesse sentido não é substituir o que a criança traz, é acolher isso enquanto acolhe a própria criança.
É ampliar o seu repertório, como também propor novos repertórios de experiências, de assuntos significativos à sua formação humana. A Mulher de 7 metros é uma lenda, mas o que ela revela é real. Assim como eu quando criança, as crianças crescem atravessadas por cultura, preenchendo vazios com histórias e experiências do seu microcosmo social. Nessa idade, onde a criança começa a reinterpretar objetos e modos, fazendo o que o adulto faz ao seu modo fantasioso. Existe um choque entre a criança e o mundo. É justamente nesse encontro que o ensino pré-escolar ganha seu sentido mais profundo, com a boa intervenção do professor, a boa instrução do professor. Como nos aponta a teoria histórico-cultural, o bom ensino não é aquele que espera o desenvolvimento acontecer para depois acompanhar. O bom ensino é aquele que se adianta e cria condições para que as crianças possam ter os saltos qualitativos do desenvolvimento humano. Assim, a escola não ignora as histórias que as crianças carregam e nem as repete. Ela as toma como ponto de partida para novos horizontes ou ampliar novos horizontes. Entre as memórias que as crianças trazem e as experiências que elas ainda não conhecem, existe um espaço fértil de ação do professor. É nele que a ação pedagógica acontece. É transformando a curiosidade em investigação. A brincadeira que teve mais votos, que os pais de vocês mais falaram, foi a queimada. Depois vem a amarelinha. Como é que eu sei que... Não, depois vem a pular corda. Ó, a primeira barra mais alta é da queimada. A outra mais alta. Então a gente pode falar que há uma unidade dialética entre movimento e pensamento, né? Sendo que os dois trabalham de forma intrínseca, né? Para que nós possamos exercer as nossas atividades da cultura corporal. Então quando eu danço, quando eu brinco, quando eu jogo, né? Eu estou criando isso a partir do pensamento, né? Eu penso e ao pensar eu faço, né? Eu aprendo externamente num primeiro momento, internalizo essa atividade e depois eu penso e externalizo ela novamente em formato de criação. Então esse movimento externo, interno, externo, né? É um movimento que Vygotsky vai comentar como um motor do desenvolvimento, né? E isso é expresso em outros fenômenos, como a linguagem, como o cálculo, né? E aqui a gente está falando de uma cultura corporal, né? Então, quem se apropriou para mediar pedagogicamente isso foi a educação física. Portanto, entendendo que o currículo escolar é um espaço de deixar para as novas gerações, né, o acesso a esse patrimônio cultural que foi construído, né, coloca em nós essa necessidade de ter a educação física, né, e de ter alguém formado especificamente para poder trabalhar isso, né, com essas qualificações, né. Criar e interpretar dados matemáticos não foi um assunto significativo que surgiu aleatoriamente da minha cabeça ou que eu impus às crianças. Na minha avaliação, este assunto estava dentro da zona de desenvolvimento iminente das crianças. É claro que eu não posso falar isso de todas as crianças de todas as turmas, mas na turma em que foi realizada essa pesquisa, sim, foi possível entrar nestes conceitos. Mas inicialmente a proposta não era essa, era simplesmente recolher as respostas que as famílias nos deram nos bilhetes mandados nas agendas por nós professores de educação física com a simples pergunta: quais as brincadeiras vocês faziam quando criança? E no final, elas teriam que criar uma brincadeira. Não precisava ser uma brincadeira totalmente inédita. Bora discutir aqui, gente! Vamos criar a brincadeira com água e pintinho? Eu já sei como. Eu já sei! Pique gelo. Não, a gente pode esconder. Alguém pega um objeto e tem que esconder. Eu tive. Em cada período do desenvolvimento humano, tem uma atividade guia correspondente. Essa atividade guia é aquela que impulsiona novas capacidades, reorganiza o pensamento e amplia as possibilidades de participação social. Entre aproximadamente os 3, os 6, 7 anos de idade, a atividade guia justamente os jogos de papéis, ou jogos de papéis sociais, brincadeiras de faz de conta. Por meio dessa atividade que a criança experimenta regras, assume perspectivas, coordenações com os outros e começa a agir para além do imediato. Assim, quando elas brincavam, elas negociavam regras, formas de jogar, assumiam condições para que a brincadeira acontecesse.
Então elas tinham que ter o autocontrole da conduta. Cabe ao professor mediar esse processo. Não é obrigando conteúdos, mas transitando entre eles. Transitar entre os jogos de papéis sociais e a atividade de estudo. Esse movimento não é autoritário, muito menos acontece na espontaneidade infantil. Ele é direcionado, não para as crianças, mas com as crianças. Mas como avaliar esse processo? E aí entra o papel fundamental da avaliação. A avaliação na educação infantil não é para separar de alguma forma ou categorizar as crianças, mas compreender como a criança aprende, se relaciona, como ela brinca e se expressa e participa das experiências pedagógicas propostas. Enfim, é como a criança está se desenvolvendo. Realiza-se por meio da observação, com registros pedagógicos, fotografias, portfólio, produções das crianças. E da escuta, respeitando os tempos, as singularidades e os contextos de cada criança. A avaliação, de uma forma geral, em educação física, a avaliação, de uma forma geral, é muito difícil, né? A avaliação tem origem nesse projeto de meritocracia, na verdade, né, que vem lá que mostrou muito bem isso foi o Max Weber. Significa ver como é que os processos sociais, enfim, como é que os processos avançam, de uma maneira que também é bastante autoritária, porque de certa maneira, lida com a ideia de um sujeito universal, né? Então, assim, a pergunta é um pouco como que cada criança ou cada estudante está mais ou menos distante desse ideal de sujeito que a gente acaba tendo na escola e também na educação infantil. Eu diria que a única maneira de fazer uma boa educação infantil, nesse caso, seria uma descrição minuciosa do trabalho realizado e uma tentativa, isso os professores precisam estar, as professoras precisam estar muito bem informados para isso, informadas, que é uma tentativa de evitar ao máximo os adjetivos, né? Então, sobretudo, né, descrever bem, né, para depois poder analisar isso, como que as atividades propostas foram desenvolvidas. Não é fácil, porque haja tempo para isso, né? Então, o que dá para fazer, talvez, seja pegar algumas atividades em alguns momentos da semana e descrevê-las muito bem, né? E partir para um tipo de avaliação que possa considerar isso do ponto de vista das atividades em si mesmo, mas sobretudo do ponto de vista do desenvolvimento ao longo de um semestre ou de um ano mesmo, né? Então eu diria que vai um pouco por aí. Sabe que uma coisa curiosa, que o Walter Benjamin fazia um pouco disso com o filho dele, né? Ele tinha um filho pequeno, muitas das coisas que o Benjamin escreveu tem a ver com as observações que ele fazia do filho dele, assim, né? Ficava lá olhando e tal, e anotando o que o filho fazia. Então eu diria isso, a avaliação só tem como fazer isso, agora tem que ser realista, né? E ser realista significa, talvez, ver o que dá para fazer de fato. Então, não dá para pedir que uma professora ou um professor de educação infantil, seja de educação física, seja da professora referência, consiga descrever todas as práticas realizadas. Não é razoável isso, né? Não é real isso, né? Eu acho que o uso também de tecnologias, nesse caso, pode ser uma coisa interessante, né? Desde que a gente considere, né, que também é um olhar específico, né? Porque você filma de um determinado ponto, você filma com uma determinada intencionalidade, um determinado ritmo, né? Quer dizer, a noção de perspectiva muda, né? Tudo isso, né? Mas assim, quanto mais elementos você tiver nessa descrição, melhor para avaliar, né? Então, eu diria, muito verticalizado, né? Muito detalhado e profundo no que puder, e nem tanto horizontalizado, nem tantas informações assim. É isso que eu diria. Entramos no último tema desenvolvido durante a pesquisa, que foi o meio ambiente. A minha ação pedagógica se pautou em outra vertente. Não apenas no proteger o meio ambiente, porque é o correto a se fazer, mas devemos proteger e cuidar do meio ambiente porque as experiências e brincadeiras que faremos dependem dele. Enquanto as crianças percorriam o palmar da escola, eu, como professor, levava elas a percorrer diversos conteúdos e assuntos significativos. Vou dar alguns exemplos, começando com as lupas. Com o uso de uma lupa, as crianças observaram a organização das formigas em volta do formigueiro e pelo jardim.
Também observaram bem próximo as ranhuras de uma árvore e a seiva secretada. Inclusive aprenderam que se não tiver certeza absoluta que é comestível, é melhor nem tocar. As crianças observaram um fenômeno físico que a luz do sol faz ao atravessar uma lente convergente em direção focalizada a uma folha seca. Elas ficaram bastante curiosas e bastante preocupadas também. Afinal de contas, provoquei elas a refletir aonde mais teria vidro que poderia causar algo parecido. E devagarzinho foram surgindo hipóteses até as crianças perceberem que estilhaços, cacos de vidro lançados a esmo na natureza, pode sim, ocasionalmente, causar um incêndio da mesma forma que a folha entrou em combustão. Mas não só isso que preocupou elas. As crianças estavam bastante atentas, cuidando umas das outras, para que não observassem diretamente o sol. Até para observar as formigas, elas tiveram cuidado de observar quando o sol já estivesse encoberto pelas nuvens. A lupa é um objeto para analisar e estudar fenômenos. E as crianças, à sua maneira, utilizaram a lupa de outra forma, para apropriar do mundo, através da brincadeira. Uma ferramenta posta com uma intenção de estudo foi transformada em uma ferramenta para que o cientista pudesse observar o pomar. Afinal, elas não eram crianças que estavam como espectadoras. Elas eram autoras do próprio conhecimento. Elas eram cientistas, estavam analisando, observando e discutindo sobre tudo. Isso é o faz de conta saindo da imaginação para virar ação, sendo motriz do desenvolvimento das crianças. A escola é o espaço ideal para que as crianças possam experimentar. Por isso, recriamos brincadeiras dos antigos, escorregar em uma parte inclinada do terreno sobre uma caixa de papelão, mas antes era preciso se pendurar em uma corda para atravessar um córrego. Se ainda tivesse força, tinha uma escalada no final para subir e recomeçar toda a brincadeira. A atividade de arvorismo aconteceu como um desafio para que as crianças superassem seus medos. Expliquei que práticas na natureza precisam de cuidado com os animais. Por isso, deveriam estar sempre atentos aonde vão pisar e aonde vão colocar as mãos. E nesse dia não bastava escalar uma árvore, subir nos galhos. Tinha que atravessar suspenso entre duas árvores sobre a linha do slackline. Essa mediação, assim como todas as outras, foram atravessadas por uma abordagem que objetiva fortalecer as crianças diante dos desafios que existem dentro e fora da escola. Mas acho que para sua compreensão é mais fácil ilustrar isso através dessa mediação com o slackline. Atravessar suspenso por uma fita instável é um estresse. Esse estresse, se não for bem ajustado, pode ser um estresse negativo para a criança. Por outro lado, se for bem aplicado, bem manejado, é até bem-vindo, ela vai ficar feliz, bem, depois de superar essa adversidade. É claro que não é fácil, mas as crianças estavam livres em não participar dessa mediação. Mas todos enxergavam um propósito em fazer, e fizeram a atividade. Elas sabem que não é algo amedrontador e nem algo que surgiu do nada. A confiança, que é o vínculo saudável do professor com as crianças, fez uma recíproca de acreditar que se o professor propôs essa brincadeira, é porque ela deve ser divertida. Ao menos é isso que eu imagino que as crianças pensam, né? Aquelas que o senso de autocuidado, de autopreservação se manifestou mais forte, falou mais alto e deixou o medo dominar por um momento, elas encararam o desafio mesmo assim, pois sabiam que se desequilibrasse, teria o apoio do professor para que a queda não acontecesse. As palavras de incentivo dos colegas são um suporte emocional para quando o coração acelerava. Aqui converge a teoria da salutogênese no trabalho do professor de educação física com as crianças na educação infantil. Trata-se de propor experiências pedagógicas em um contexto que incentive as crianças para superar desafios, entendendo que eventos estressores vão surgir na vida, que não são evitáveis e muitas vezes são imprevisíveis, mas que, de alguma certa forma, têm ao menos alguma explicação, alguma lógica. E diante desses estressores, a criança pode e precisa procurar o suporte do professor, o apoio dos amiguinhos, da família, enfim. E toda essa reflexão pode ser aplicada a você. São diversos os estressores onipresentes na experiência de vida humana. Por isso, não devemos imaginar ser possível evitá-los, mas sim enfrentá-los e superá-los. As pessoas que demonstram ter capacidade de enfrentar estressores e saírem bem são pessoas com um senso de coerência forte. Quanto mais forte esse senso de coerência, melhor. Ele é composto por 3 pilares indissociáveis, apesar de ser possível algum desequilíbrio entre eles. O primeiro, a compreensibilidade, que é entender que agentes estressores existem, vão acontecer,
mas que de alguma forma é possível explicá-los, entendê-los. A manejabilidade, que é a capacidade de mobilizar recursos para enfrentar esses eventos estressores. Esses recursos podem ser o apoio familiar, recursos financeiros, a religião, a resiliência, ou mesmo ter a certeza que alguém irá te segurar sua mão se você perder o equilíbrio. E por fim, a significância, que é estar diante do estressor sem se redimir, é reconhecê-lo como digno de ser enfrentado. Não confunda essa teoria com alguma iniciativa de individualização, como se a criança não é capaz de superar um desafio, a culpa é dela. Podemos entender essa relação do meio através da metáfora do próprio autor da teoria, a metáfora do rio da vida. Todos nós estamos em um rio, e como um rio, existem pontos de corredeira rasa, mansa, enquanto outros profundos, turbulentos. Apesar de não ser possível sair deste rio, algumas pessoas estão mais à margem, mais seguras, por assim dizer, enquanto outras nadam sem parar para não afundar. Tem uma colocação que o Aaron Antonovsky faz, né, que na verdade é uma advertência em que ele diz para nós o seguinte: tomem cuidado com a salutogênese ser apropriada por uma lógica neoliberal. Então, dependendo de onde você nasce, já está determinado que tipos de recursos e estressores você terá contato ao longo da vida, né? Então a gente está falando, vamos dar um exemplo empírico, uma criança que nasce numa família que vive num lixão, já está de alguma maneira determinado estressores que ela vai ter contato que uma criança que nasce num condomínio de luxo não vai ter. Por exemplo, saneamento básico. Então essa criança que nasce no lixão, ela tem muito mais chances de ser acometida por infecções do que uma criança que nasce no condomínio de luxo. Já está posto a maior probabilidade dela ter uma afecção, né, uma doença, né, em decorrência disso. Essa metáfora do rio da vida, ela tem a ver com isso, né, que não basta apenas você aprender a nadar nesse rio, ou seja, não é individual. Né? Dependendo de onde você está, o que é necessário de fazer é mudar as condições do rio, ou seja, mudar as condições socioculturais. Então, quando eu dei o exemplo da criança que nasceu no lixão, né? Então, quando eu digo ali que está determinado certos estressores que ela vai ter contato, não é porque é uma determinação que já está posta, única e não é possível reverter, né? Na verdade, é possível reverter, porém, essa reversão vai solicitar outras ações que não são ações necessariamente individuais. A escola, ela é um elemento que está no rio da vida, ou seja, está no contexto sociocultural. E ela pode ser moldada para assumir distintas formas. Numa perspectiva dialética, a gente poderia dizer que essa escola ela é estressor e é recurso ao mesmo tempo. Por que eu estou dizendo de uma perspectiva dialética? Eu estou entendendo que essa escola ela age de forma dupla. Primeiro, ela é um estressor, porque o estressor, como diz o Aaron Antonovsky, ele é um elemento que te tensiona. Então, não necessariamente um estressor é negativo, né? Então, esse é um ponto passível, importante de ser entendido na teoria da salutogênese, né? Que o estressor ele não necessariamente é negativo e que uma vida sem estressores é ruim. O Antonovsky vai dizer isso, porque o estressor ele contribui para o desenvolvimento, né? Então, como que o estressor contribui para o desenvolvimento, né? Vamos pensar nisso. A educação, por si só, é um estressor, porque ela tensiona o indivíduo sobre algo que ele não sabe. Então, ele é colocado num estado de tensão. Aprender algo novo é um estado de tensão. Agora a questão é, qual recurso você tem para lidar com essa tensão? Eu posso ficar nervoso na hora de fazer uma brincadeira. Eu não sei essa brincadeira ainda, né? Imagina as crianças brincando de estátua. Bota uma música e elas estão dançando e quando para a música ela tem que fazer a estátua. Só que pensa bem, a estátua é um movimento isométrico altamente complexo, a isometria. E então essa criança ela vai ficar nervosa porque ela não pode se mexer. Então ela tem que manter a isometria, mas a isometria fisiologicamente é difícil de ser mantida. Isso é um estressor.
ela está sob tensão. Essa situação estressora, essa situação de tensão, ela pode ser positiva para a criança, porque, primeiro, ela está desenvolvendo questões motoras, segundo, ela está aprendendo uma brincadeira nova, né? Ela está se inserindo num grupo de relações sociais e isso está promovendo, com o passar do tempo, né, vai promover um salto qualitativo para essa criança. Né, no seu desenvolvimento. Então, nesse sentido, esse tópico, pensando na educação das crianças pequenas, educá-las é colocar estressores para ela, né? É colocar estressores. Então, a escola, nesse sentido, ela vai ser um estressor. Agora, a questão é, essa escola está sendo um estressor positivo, está sendo um estressor neutro, ou está sendo um estressor negativo? E aí que está a questão. Nós podemos trabalhar com a escola buscando ter estressores positivos ou neutros também. E tentando não ser um estressor negativo para essa criança. Aí um estressor negativo, por exemplo, pensando na educação de crianças pequenas, né? É pegar essa criança e colocar ela sentada dentro de uma sala de aula de maneira que diga para ela o seguinte: você só vai sair daqui quando você terminar de escrever o seu nome. Ela novamente está sob tensão. Há um estressor posto ali, com uma pessoa gritando com ela: você é incapaz, você não sabe, você não dá conta. Ou seja, criando um estigma para essa criança dela ser incompetente por ela não saber escrever o nome, não saber escrever o nome dela ou não saber reconhecer as formas geométricas. Está no papel aí as formas geométricas, você que não sabe. Né? Ou seja, ela está diante de um estressor que é altamente negativo, porque ele está corroendo coisas principais para essa criança, por exemplo, a autoestima dela. E geralmente isso está vindo do professor, que deveria ser o primeiro ponto de apoio dessa criança. Então, em quem ela iria buscar refúgio no primeiro momento é o indivíduo que está dizendo coisas para ela, que está colocando ela para baixo. Né? Então, é um exemplo de um estressor negativo. Então, a gente deveria retirar o mito de que a criança faz sozinha por si só, né? Que essa criança ela tem que se adaptar a esse mundo por si só, né? Sendo que não deveria ser isso, ou não deveria ser essa a proposta educacional, né? A proposta educacional deveria ser de construir esse mundo juntos, né? Paulo Freire, ele tem uma frase muito interessante nesse sentido, né, de que ninguém educa ninguém, né, mas as pessoas educam a si, né, em comunhão com o mundo. Ninguém se forma isolado diante do mundo. É no encontro que o passo ganha direção. A criança vai além do que já consegue sozinha, porque alguém caminha ao lado. Planejar, executar e avaliar as mediações da forma como apresentada é o resultado do plano de trabalho docente desenvolvido durante esta pesquisa, denominado como ações estruturantes da mediação. E fica aqui o convite para conhecer essas ações e descobrir uma forma de organização pedagógica voltada para experiências significativas na infância, na pré-escola, alinhando a boa instrução sem apressar a infância e garantindo à criança aquilo que é seu por direito, viver plenamente o tempo de ser criança. Para acessar, aponte seu celular para esse QR Code aqui. Muito obrigado, professor Vitor Oliveira, professor Alexandre Vaz. Obrigado, CAPES, ProF UFG e a CEMED de Patos de Minas. E fica aqui meu agradecimento especial às famílias e às crianças, a quem dedico todo o meu trabalho como professor. Muito obrigado.